A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro lançou uma pesquisa sobre furto de comida, bebida e itens de higiene. Em a cada 4 ocorrências, os produtos custavam menos do que 10% do salário mínimo. A reportagem é de Ana Ribeiro. Entre 2020 e o primeiro semestre de 2021, foram registrados 943 furtos de artigos de primeira necessidade, dentro de um universo de mais de 4.000 ocorrências policiais e processos levantados pela Defensoria Pública. A pesquisa ela foi feita tentando entender um pouco essa realidade que foi muito escancarada, principalmente durante a pandemia, que era de pessoas que estavam furtando para poder se alimentar. E aí a gente foi tentar olhar para os processos para identificar se realmente isso estava acontecendo. Quase metade dos itens valia até 20% do salário mínimo. Nos casos em que o produto custava entre 10% e 20% do mínimo, houve condenação em 57% dos processos, com penas que variam entre 4 meses a 6 anos. Um quarto dos registros envolveu valores de até 10% do salário mínimo. Em 55% deles, houve o reconhecimento do princípio da insignificância, que é esse princípio, então, que afastaria a responsabilização dessas pessoas, mas que quando esse princípio não é reconhecido, na maioria das vezes é porque a pessoa tem uma prática reiterada dessa conduta. Isso também é um problema. Furto para você ter os seus itens de necessidade básica para se alimentar. Então você vai lá, furta de novo no outro dia. O juiz entende que nesses casos há uma periculosidade e que aí então não deveria ser aplicado o princípio da insignificância. Supermercados e farmácias são os locais mais recorrentes. Ao longo da pesquisa, outro dado chamou a atenção. Os furtos de metais, como fios de cobre e tampas de bueiro, tiveram maior incidência entre os casos levantados, derivando mais de 1.000 prisões. Até mais casos do que o de alimentos e itens de higiene são casos de furtos de cabo de energia, de internet. E tem também uma situação de vulnerabilidade aí, porque essa pessoa, em geral, ela furta esse cabo para entregar num ferro velho, alguma coisa, e vai ganhar um valor irrisório. E muitas vezes é isso, é um furto de oportunidade. Está passando na rua, vê o cabo, vê um objeto de metal. O preço médio do quilo da sucata de metal, por exemplo, é de R$ 25,00 no ferro velho. Os dados refletem mais uma face da desigualdade social do Rio. No dia a dia, os defensores que estão atuando, principalmente na custódia, que é a porta de entrada do sistema prisional, quando a pessoa é pega em flagrante, eles fazem os pedidos de liberdade e acompanham o processo para que essa pessoa, para que seja reconhecido o princípio da insignificância e essa pessoa não precise ser responsabilizada criminalmente, né? E que ela possa responder o processo em liberdade. A gente até analisa esses casos de até 10% do salário mínimo. Em 84% deles, a pessoa respondeu, teve a liberdade provisória concedida, né? Então, isso é um trabalho que o defensor está fazendo ali na ponta para que essa pessoa receba o tratamento mais justo ali para a situação dela, né? É uma realidade muito complexa para a gente tentar criar uma regra única, mas que seria importante que o judiciário estivesse mais sensibilizado para esse contexto, né?